O Landan pergunta como ela vai e ela fala que está bem. Ele pergunta qual o nome dela e ela fala que o nome dela é Tia. Ele fala que o nome dele é Landan e pergunta se ela pode parar para falar com ele. Mas ela diz que não e fala que tem um lugar que ela precisa ir agora. Ele fala que não conseguiu ouvir e ela fala que tem um lugar que ela precisa ir. Ele diz que vai ser rápido e que ele precisava dizer que ela é linda e ela agradece. Ela diz que precisa ir e ele pergunta se ela é dali mesmo de Houston, mas ela fala que não e fala que tem um lugar que ela precisa ir agora. Ele fala que talvez eles possam se conhecer antes dela ir e ela fala que tudo bem e diz que o nome dela é Tia. Ele fala que é um prazer conhecê-la e que ele não quer atrasá-la, mas que ele gostaria de pegar o Instagram ou o número dela. Mas ela diz que não e agradece. Ele pergunta se ela não está interessada e ela fala que não. Ela fala que sente muito e já ele deseja um ótimo dia para ela e ela agradece. Ele fala que ele vai pro carro e que nós vamos ver o que vai rolar. Ela fala que ela ainda tem algum tempo e ele pergunta se ela tem tempo e ela fala que tem tempo para falar com ele. Ele fala que ela acabou de dizer que não tinha e ela pergunta se esse carro é dele e ele fala que sim. Ela fala que é um carro legal e ele agradece. Ela fala que o nome dele é Ti e ele fala que eles já apertaram as mãos. Ela fala que é verdade e pergunta o que ele faz e ele fala que faz muitas coisas. E em seguida diz que ele é um empreendedor. Ele pergunta o que ela faz e ela também diz que é empreendedora. Ele pergunta com o que ela trabalha e ela fala que tem uma loja de bolsas. Ele fala que isso é legal e ela pergunta com o que ele trabalha. Ele fala que trabalha com imóveis. Ela pergunta se com imóveis e já ele pergunta por que ela agiu daquela maneira no começo. Ela fala que tem um lugar que ela precisa ir, mas que ela ainda tem um tempinho agora. Ele pergunta como agora assim de repente ela tem algum tempo. Ela fala que deu uma olhada na hora e que percebeu que ainda tinha algum tempo. Mas ele responde dizendo que agora é ele que não tem. Ela pede para ele esperar e para eles conversarem. Ela fala que vai dar o número para ele e ele pergunta conversar sobre o quê. Ele pergunta por que ele pegaria o número dela, já que claramente ela não está interessada. Ela fala que isso não é verdade, que ela acha que eles deveriam se conhecer. Ele fala que tentou isso no começo, mas que ela não estava interessada. Ela fala que só pensou que não tinha tempo, mas que agora percebeu que tem. Mas ele fala que já disse que agora ele que não tem tempo. Ele fala que não gosta de perder o tempo dele e pergunta por que ele faria isso. Ela diz que ele tinha tempo ainda há pouco. Ele fala que ela não estava interessada e que todo mundo tem a sua preferência. Se ela não estiver interessada, tudo bem. Ela diz que não tinha visto o carro dele e ele pergunta o que uma coisa tem a ver com a outra. Ela fala que gostou do carro dele e que ele é o tipo de cara que ela gosta. E fala que com certeza ele é um provedor e ele pergunta prover pra você. Ele fala que proveria para a mulher dele, mas pra ela não. E pergunta por que ele proveria pra ela e fala que eles não têm nada um com o outro. Ela fala que eles podem se conhecer, mas ele pergunta por que ele faria isso e fala que ele não gosta de perder o tempo dele. E fala que ela acabou de dizer sobre ser provedor, mas que o dinheiro é dele e que não tem nada a ver com ela. Ela fala que dá pra ver que ele está em um próximo nível, que é o tipo de homem que ela procura. E ele pergunta o que ela quer dizer com estar no próximo nível. Ela fala que ela também está no mesmo nível dele, que ela também ganha o dinheiro dela. Ele pergunta se ela realmente está no mesmo nível dele porque ela quer se preocupar se ele é ou não um provedor. E ela diz porque percebeu que ele é o tipo de cara que ela procura. Ele fala que é legal ela ter o próprio dinheiro dela, mas que ele ainda não está entendendo. Ela fala que eles deveriam conversar e que assim ele vai saber mais sobre ela. Ele fala que ele não acha que eles precisem conversar e que ele não gosta de perder o tempo dele. Ela pergunta por que não e ele fala que ela nem sequer queria olhar pra ele. Ela pergunta se ela pode entrar e ele fala que já disse que não quer perder o tempo dele e pergunta por que ele a deixaria entrar. Ele fala que já está deixando claro que ele não vai gastar o dinheiro dele, não vai levá-la pra sair, não vai dar dinheiro pra ela e fala que nem nada disso e pergunta se pra ela tiver tudo bem. Ela fala que é melhor eles conversarem dentro do carro, mas ele fala que se ela tiver entendido tudo que ele falou, tudo bem. Ela fala que já que é assim que ele pensa, tudo bem. Ele fala que deixou muito claro pra ela que ele não vai perder o tempo dele e em seguida pergunta por que ela está voltando. Ela fala que ela acha que eles podem se conhecer e que ela não quer gastar o dinheiro dele. Ele fala que se ele deixar ela entrar no carro dele, ele não quer ouvir nada do tipo. E ela diz que tudo bem e fala que ela não vai dizer nada sobre isso. Ele fala que já que é assim, ela pode entrar.
Ele fala que ela conseguiu entrar e ela fala que finalmente conseguiu entrar e pergunta quantos anos ele tem. Ele fala que tem 26. Ela pergunta como ele conseguiu se tornar tão bem-sucedido aos 26 anos. Ele fala que trabalhando duro, consistência e também colocando Deus em primeiro lugar. E ela diz que com certeza é importante. Ele pergunta quantos anos ela tem. Ela fala que tem 24. Ela pergunta que tipo de garota que ele gosta. Ele fala que procura uma garota ambiciosa e que também seja leal. Ele fala que também é importante ter a cabeça no lugar e que ele sinta que o relacionamento seja sólido. Ela fala que essa pessoa se parece com ela, mas ele fala que acha que não. Ele fala que ele acha que não parece com ela, mas ela diz que ele ainda não a conhece. Ele fala que ela está procurando alguém que seja o provedor e que não é exatamente isso que ele está procurando. Ela fala que só está procurando um homem de sucesso. Ele fala que se ela estivesse procurando um homem de sucesso, tudo bem, mas que ela disse que estava procurando um homem provedor. E fala que ele não vai gastar o dinheiro para depois ela ir embora. Ela fala que ela não é uma encostada, mas que ela gosta de provedores. Ele fala que tudo bem, mas que ela não é a namorada dele e pergunta se ela é a namorada dele. Ela fala que ela não é a namorada dele, então ele pergunta por que ele seria o provedor dela. E depois que ela fala que ela nem o conhece, ele pergunta então por que ela disse que ela estava procurando um provedor. Ele fala que sinceramente ela não está passando uma boa impressão para ele, que se não fosse o carro dele ela nem sequer teria voltado. Ele fala que isso é um fato e pergunta se ela teria voltado e ela diz que sim. Ele fala que ele não gosta desse tipo de mentalidade e fala que ele não quer mais perder o tempo dele. E fala que ela precisa ir para casa pensar no que ela fez hoje. Ela fala que ele também precisa ir para casa pensar sobre o papel de um homem e ele pede para ela sair. O Nair se aproxima dessa garota e pergunta como ela vai. Ele fala que ele sabe que ela está em uma ligação, mas que ele precisava dizer que ela é incrível. E depois que ela diz não muito obrigado, ele pergunta se ela tem namorado ou algo do tipo. Mas ela diz que não e fala porque ele é um estranho. Ele fala que não seja por isso e se apresenta para ela e em seguida pergunta qual o nome dela. Mas ela diz não muito obrigado. Ele pergunta se ela tem certeza e ela fala que tem certeza. Ele pergunta se vai ser assim mesmo e em seguida diz que respeita isso e deseja um ótimo dia para ela. Ele fala que já que é assim, tudo bem. Ele fala, agora tem alguém voltando. Ela pergunta qual o nome dele, mas ele fala que não está conseguindo ouvir direito e pede para ela dar a volta. E mais uma vez ela pergunta qual o nome dele e ele pergunta por que isso importa agora. Ela fala porque ela quer saber qual o nome dele e ele pergunta por que só agora. Ela diz que ele acabou de se apresentar para ela ainda há pouco e depois que ela viu esse lindo carro dele, ela resolveu voltar. Ele pergunta por que agora ela quer saber o nome dele e fala que claramente na calçada ela não queria conhecê-lo. Ele pergunta por que ela mudou de ideia assim de repente e como ela não responde nada, ele diz, e aí? Ela fala que sente muito, mas que ela estava em uma ligação, então ele fala que tudo bem e pergunta então o que? Ele pergunta se essa é a desculpa dela e fala que ela já tinha desligado o telefone e fala que ela está mentindo. Ele fala que sinceramente ela não está passando uma boa impressão para ele, que ele sente que ela só voltou por conta do carro dele e fala que ele está muito bem agora e deseja um ótimo dia para ela. Ela diz que ela quer falar com ele e ele pergunta falar sobre o que? Ela fala porque talvez eles nunca tenham uma outra oportunidade como essa e ele pergunta, entendi, nunca mais teremos. Ele pergunta por que ele daria outra oportunidade para ela e ela fala por quê. E ele pergunta por que o quê? E ela fala por que todo mundo merece uma segunda chance. Ele pergunta se todo mundo merece uma segunda chance e diz que tudo bem e pergunta da onde ela é e ela fala que é de Houston. Ele pergunta se ela é solteira e ela diz que sim. Ele pergunta se ela tem certeza e mais uma vez ela diz que sim. Ele pergunta quanto tempo ela está solteira e ela diz que há 3 anos. Ele pergunta por que há tanto tempo e ela diz que agora ela está focando nos estudos dela. Ele pergunta se então ela está estudando no momento e ela diz que sim. Ele pergunta como ela está indo e ela fala que está indo bem. E diz também que anda muito ocupada. Ele fala que entendeu e diz que vai sair. Ele fala que o humor dela mudou completamente depois de ver o carro dele.
Ele sai do carro e pede para ela chegar mais perto. Ele pergunta para onde ela estava indo e ela fala que estava indo na biblioteca. Ele pergunta se ela estava indo para a biblioteca estudar e ela fala que sim. Ele pergunta quantos anos ela tem e ela fala que tem 24. Ele pergunta o dia do aniversário dela e ela fala que é perto do Natal. Ele pergunta se é no dia 24, mas ela fala que é no dia 27. Ele fala que entendeu e diz que gostou muito da roupa dela e pergunta se ela estava vindo da academia. Ela fala que estava malhando, então ele pergunta quantos dias na semana ela vai à academia e ela fala que 4. E diz que ela vai com calma e que ela não pega tão pesado assim. Ele pergunta se ela vai com calma e diz que não parece que ela pega leve. Ele fala que tudo bem e pede para ela dar a mão para ele e em seguida pede para ela dar uma volta. Ele fala que tudo ok e diz que ele gosta do que ele vê. E em seguida diz para ela que vai ser melhor eles conversarem dentro do carro. E já nesse momento da conversa, ele pergunta por que o humor dela mudou completamente depois de ver o carro dele, e pergunta por que ela resolveu voltar. Ela fala porque ela tinha acabado de ver, e ele pergunta acabado de ver o quê? Ela fala que viu o carro dele e que queira ou não, isso dá um bom status. E ele diz, uau, então se não fosse o carro você continuaria andando? E ela diz que sim, que provavelmente ela continuaria andando. E ele fala, caramba, pelo menos você foi sincera. E fala que mesmo tendo dito que basicamente ela só voltou por conta do carro dele. Ele fala que ele não gosta do rumo que essa conversa vai tomar e deseja um ótimo dia para ela. E fala que é exatamente isso e mais uma vez deseja um ótimo dia para ela. Ele fala que não está interessado e ela pergunta se ele tem certeza e ele fala que tem certeza. Ela pergunta se pelo menos ele não vai querer o Instagram dela, mas ele fala que não vai ser necessário. Ela fala que pode ser o Facebook, mas ele fala que não precisa e deseja um ótimo dia para ela. Ela pergunta se ele tem certeza e ele fala que positivo e diz que ele tem certeza. Ela pergunta se é 100% de certeza e ele fala que vai ajudá-la porque ele não gosta de perder o tempo dele. Ele fala que ele valoriza muito o tempo dele para ficar desperdiçando assim. E em seguida fala para ela aproveitar a caminhada.